do Imposto de Competência Compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 1º. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: inciso 1. Incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. Inciso 2. Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizados por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Inciso 3. Não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais sejam adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos ou serviços, observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3. Inciso 4. Terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso 5. Inciso 5. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Inciso 6. A alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5 será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 7. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de seu destino da operação. Inciso 8. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja o adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 9. Não integrará sua própria base de cálculo, nem a dos tributos previstos nos artigos 153, inciso 8, 195, inciso 1, a linha B, inciso 4 e 5, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239. Inciso 10. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos aos impostos ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição. Inciso 9. Não incidirá nas prestações de serviços de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagem, de recepção livre e gratuita. Inciso 12. Resolução do Senado Federal fixará a alíquota de referência do imposto para esta esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. Inciso 13. Sempre que possível, terá seu valor informado de forma específica no respectivo documento fiscal. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, inciso 5, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Parágrafo 3º. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto as pessoas que concorrem para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. Parágrafo 4º. Para os fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, inciso 1,
reterá montante equivalente ao saldo acumulado de crédito do imposto, não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do parágrafo 5º do inciso 8. Inciso 2. Distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso 1 deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenha gerado creditamento. Parágrafo 5º. Lei complementar disporá sobre: inciso 1. As regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinado, entre outros aspectos, a linha A, a sua forma de cálculo. A linha B, o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente. A linha C, as regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição. Inciso 2. O regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que: a linha A, o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços, ou a linha B, o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Inciso 3. A forma e o prazo para o ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte. Inciso 4. Os critérios para a definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço, ou do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação. Inciso 5. A forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementado por meio de: a linha A, crédito integral e imediato do imposto. A linha B, diferimento ou, a linha C, redução em 100% das alíquotas do imposto. Inciso 6. As hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação. Inciso 7. O processo administrativo fiscal do imposto. Inciso 8. As hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Inciso 9. Os critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando a sua simplificação. Parágrafo 6º. Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para: inciso 1. Combustíveis e lubrificantes, sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que: a linha A, serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5 a 7. A linha B, será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso, destinados à distribuição, comercialização ou revenda. A linha C. Será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na linha B e nos parágrafos 1º, inciso 8. Inciso 2. Serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognóstico, podendo prever: a linha A, alterações nas alíquotas,
nas regras de creditamento e nas bases de cálculo, admitida em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 8. A linha B. Hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento, com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 7, e em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no parágrafo 1º, inciso 8. Inciso 3. Sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade, observado o princípio da livre concorrência e da isonomia tributária, definido inclusive. A linha A. As hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela, e pelas sociedades cooperativas entre si, quando associadas para a consecução dos objetivos sociais. A linha B. O regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores. Inciso 4. Serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por Sociedade Anônima do Futebol e Aviação Regional, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas, na base de cálculo e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5 a 8. Inciso 5. Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados. Inciso 6. Serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário, intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações das alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, inciso 5 a 8. Parágrafo 7º. A isenção e a imunidade. Inciso 1. Não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Inciso 2. Acarretarão a anulação dos créditos relativos às operações anteriores, salvo na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso 9 do parágrafo 1º, quando determinado em contrário em lei complementar. Parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Parágrafo 9º. Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto, inciso 1, deverá ser compensada pela elevação ou redução, pelo Senado Federal, das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas, nos termos de lei complementar. Inciso 2. Somente entrará em vigor com o início da produção dos efeitos do ajuste das alíquotas de referência, de que trata o inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 10. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional
que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência, de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Parágrafo 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8, não será considerada nas bases de cálculo de que trata os artigos 29A, 198, parágrafo 2º, 240, parágrafo único, 212, 212A, inciso 2 e 216, parágrafo 6º, não se aplicando a ela ainda o disposto no artigo 158, inciso 4, a linha B. Parágrafo 13. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Artigo 156b. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas aos impostos de que trata o artigo 156-A. Inciso 1. Editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. Inciso 2. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre Estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 3. Decidir o contencioso administrativo. Parágrafo 1º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Parágrafo 2º. Na forma da lei complementar, inciso 1, os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Inciso 2. Será assegurada a alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos Estados e o Distrito Federal e o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. Inciso 3. O Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Inciso 4. O controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Inciso 5. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados no âmbito de suas respectivas competências pelas administrações tributárias e procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas, com vistas à integração entre os entes federativos. Inciso 6. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas no Comitê Gestor e na representação deste, por servidores das referidas carreiras. Inciso 7. Serão estabelecidas a estrutura e a gestão do Comitê Gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição. Inciso 1.
27 membros representando cada Estado e o Distrito Federal. Inciso 2. 27 membros representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos. A linha A. 14 representantes com base no voto de cada município, com valor igual para todos. E a linha B. 13 representantes com base nos votos de cada município, ponderados pelas respectivas populações. Parágrafo 4º. As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos. Inciso 1. Em relação ao conjunto dos Estados e do Distrito Federal. A linha A. Da maioria absoluta de seus representantes. E a linha B. De representantes dos Estados e do Distrito Federal, que correspondam a mais de 50% da população do país. E, inciso 2, em relação ao conjunto dos municípios do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Parágrafo 5º. O presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notório conhecimento de administração tributária. Parágrafo 6º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Parágrafo 7º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5. Parágrafo 8º. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5.